Como blindar a sua oficina mecânica para tempos de crise? Esta é a 18ª dica. Se você não teve acesso às últimas 17 dicas, você poderá encontrá-las no canal do YouTube Rodimar Marchiori. Vai lá, se inscreve no canal e você terá acesso a todos os vídeos já postados. E claro, convido também a estarem me acompanhando nas redes sociais, Instagram e Facebook Rodimar Marchiori. E caso você ainda não participe do grupo Dicas de Gestão de Oficinas, vá até o meu Facebook, lá você encontrará uma postagem com mais detalhes. É um grupo que eu tenho no Telegram e no WhatsApp, onde eu posto semanalmente de forma gratuita várias dicas que podem contribuir para a sua evolução profissional, seja você empresário ou funcionário de oficina mecânica. Agora vamos para mais uma dica. Ainda falando sobre o fator crítico de sucesso, que é a apresentação e venda de orçamentos, nós vamos falar agora da segunda etapa que é importante você respeitar neste processo de apresentação do orçamento. A primeira etapa está relacionada a você estudar quem é o cliente, entender quem está na sua frente no momento que você vai apresentar o orçamento, correto? E aí nós citamos a importância de conhecer lá o histórico dele quando o cliente é ativo ou manter a cultura da empresa quando o cliente novo, né? Apresentar os diferenciais, tudo que eu falei na dica passada. Agora, a segunda etapa é você estudar o orçamento com eficiência. Tá, mas estudar o orçamento com eficiência, Rodimar, é observar o que está listado, se eu tiver alguma dúvida, perguntar para a área técnica e apresentar? Não. Lembre-se, aqui, apresentar o orçamento para o cliente é o grande desafio para você migrar o perfil do cliente. O fator convencimento é importante, então o máximo de informação que você tiver para ter a melhor abordagem ao cliente vai garantir a eficiência da venda. Então aqui eu vou dividir em duas etapas esse estudo do orçamento. A primeira etapa, nós vamos falar sobre o histórico de realização de manutenção. Obviamente que aqui eu estou me atendo a clientes ativos e não clientes novos, né? Então aqui eu vou fazer o quê? Da mesma forma que eu citei na dica passada, eu vou estudar os orçamentos realizados nos últimos 24 meses para ver se tem alguma relação do que eu estou passando hoje. E, claro, também vou estudar as ordens de serviços realizados, para ver se tem alguma relação com os serviços e peças apresentadas hoje, que eu vou apresentar a ele. Por quê? Porque talvez você já pegou isso, né? Porque você vai apresentar lá que tem que trocar a correia dentada, ele vai dizer, não faz nem um ano que eu troquei a correia dentada. E você vai lá olhar no histórico, faz 3 anos, né? Então, obviamente que aqui eu estou dizendo que você vai antecipar a informação para passar mais segurança, ou seja, você vai estar preparado. Você visualizou hoje, por exemplo, que eu tenho lá a substituição de disco e pastilha de freio, ok? Cabe a mim observar se nos últimos 24 meses esse cliente passou para fazer essa substituição. Ah, Rodimar, mas 24 meses não deu a quilometragem. Posso observar por mais tempo em produtos que exigem aí por prevenção, quando que é uma prevenção, obviamente, né? Que exigem mais histórico aí de mais tempo de quilometragem, não tempo de quilometragem, né? Você pode estar avaliando o máximo de histórico possível para você ter um nível de informação assertiva. Porque quando o cliente realmente ficar na dúvida e questionar, faz pouco tempo que eu troquei esse item, você ter a resposta na ponta da língua vai fazer toda a diferença. Vai passar segurança para o cliente, vai fazer com que realmente ele compreenda que nós entendemos o que nós estamos falando, nós não estamos tentando empurrar algo para ele. Então, eu vou estudar para ver, primeiro, se já foi passado um orçamento e nunca foi aprovado esses itens, eu já tenho um argumento básico. Ó, senhor, como o senhor já foi informado na última vez, o ano, mês tal, data tal, ano tal, a gente já tinha passado esse orçamento, agora realmente é necessário substituir por correção, enfim, né? Estou usando todas as informações que eu tenho na empresa, porque estou remetendo a ele a ideia que eu já tinha conversado com o senhor sobre isso. O senhor não havia aprovado o orçamento, agora realmente houve uma necessidade de correção, né? Anteriormente eu tinha talvez falado sobre a necessidade de manutenção preventiva, agora, enfim, já está corretiva. O outro momento é eu realmente entender o que já foi feito para fazer essa análise histórica aí, né? Para fazer essa linha do tempo para o cliente antes que ele fique na dúvida e questione e eu não ter, né? Ficar com aquela lógica, deixa eu dar uma olhadinha, pode aí dar um momento de insegurança para o cliente e não é interessante, ok? Então, primeiro fato,
consulto o histórico e faço referência ao que estou apresentando hoje. O máximo de informação possível para você, na hora da negociação, poder usar como estratégia, tá? E o outro momento é realmente você pegar este orçamento com calma, ir até o técnico e perguntar para o técnico que executou o orçamento, para ele apresentar para você este orçamento. Por que eu tenho que vender isso? Por que o cliente tem que substituir isso? Se o técnico não tiver segurança no que ele está falando, aquele tipo de situação, seria bom, é interessante, aí você tem que ter um cuidado, porque possivelmente é importante você refazer talvez esse orçamento, porque não vai resolver o problema do cliente. E finalize a pergunta ao técnico, né? Finalize essa dinâmica de ir consultar o técnico com a seguinte pergunta: o que trouxe o cliente até aqui, está aqui no relato do cliente, foi tal situação. O cliente aprovando este orçamento, ele realmente vai resolver o problema que trouxe o cliente até aqui? Se o técnico não te passar segurança, aí é importante vocês talvez reverem este orçamento, porque vender um orçamento sem segurança é complicado. E o outro momento é também a área comercial, o estoque já frisou lá quais seriam manutenção preventiva e corretiva. Você agora vai, com o técnico que realizou o orçamento, rever isso, né? O que é preventivo e o que é corretivo, para que você tenha essa informação na ponta da língua, ok? Então, está dada a dica, agora vamos trabalhar.